Olá, mulheres com propósito. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar, aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado, tem nos instruído, e o Senhor tem colocado no meu coração de compartilhar isso aqui com vocês, a gente vai para mais um quadro aí da série Mulheres de Princípios, que a gente já fez o primeiro, e está sendo baseado nesse livro aqui do Tiago Brunet, que são Princípios Milenares. É um livro muito bom, eu indico que você leia, que você estude. Se você é uma mulher que quer aprender, que quer crescer com o Espírito Santo, então eu te aconselho aí a ler esse livro, eu indico para você esse livro. Então hoje a gente vai fazer o segundo quadro dessa série e o primeiro a gente falou sobre maturidade, Nesse agora a gente vai falar sobre o princípio das palavras, muito importante, muito interessante. Nesse capítulo aqui, ele começa o capítulo com um versículo-chave e o versículo que ele dita é Tiago, capítulo 3, versículo de número 2, que diz assim: pois todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, capaz de dominar também todo o corpo. Muito interessante, A Bíblia fala muito sobre isso, O livro de Provérbios, então, se você for ler o livro de Provérbios ali, você vai ver Salomão falando muitas vezes sobre o poder da língua, das palavras, o quanto a gente deve ser cuidadoso e cauteloso com as nossas palavras. Nós mulheres principalmente, porque já é provado cientificamente que as mulheres falam mais do que os homens, Até porque a gente tem mais essa necessidade, Porque cuida de filhos, Quanto mais filhos você tem, mais palavras você vai precisar usar, Imagina quantas vezes por dia você tem que falar a mesma coisa para uma criança, Então, não precisa nem de muita ciência para saber que as mulheres usam mais palavras, verbais do que os homens. Então, por isso a gente precisa ter um cuidado muito maior com aquilo que a gente fala. Então, o princípio das palavras na nossa vida é muito importante, mulher. Porque uma das razões, que a Bíblia vai dizer, eu entendo, lá em Provérbios 14, se eu não me engano, que vai falar que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola destrói. Uma das armas, das ferramentas que a gente tem para edificar ou destruir são as palavras. Provérbios fala muito sobre a mulher rixosa, Compara ela a várias coisas, Inclusive é uma goteira, que fica ali perturbando o tempo todo na cabeça de alguém. Como que essa mulher rixosa perturba alguém? É com as suas palavras, com as suas atitudes, mas muito mais, com as suas palavras, Aquela mulher que fala ali o tempo todo na cabeça do marido e se torna ali como uma goteira na cabeça do homem, Então, a gente precisa ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Eu vou ler aqui algo que ele colocou aqui, que o Tiago Brunet escreveu aqui na página 109 desse livro. Ele escreveu assim, olha, eu achei muito interessante. Eu tomei a decisão de ser luz na vida das pessoas. Por causa disso, precisei dominar ainda mais a minha língua e refinar minhas palavras, não somente por um dia, mas para sempre. Então, eu achei isso aqui muito interessante porque eu decidi na minha vida, junto com Deus, ali, principalmente depois que eu casei, que eu quero ser uma bênção, da vida, não somente para mim, mas principalmente a vida do meu esposo e do meu filho, e também no ministério ao qual o Senhor me confiou. Então, um dos cuidados que eu preciso ter, e Deus tem falado muito comigo acerca disso nos últimos dias, é com aquilo que sai da minha boca. Outra coisa muito interessante que ele escreveu aqui, quem conhece o peso das palavras valoriza o silêncio. E eu estou numa fase que Deus tem pedido muito isso de mim, guardar o silêncio. Por causa de algumas coisas que Deus tem operado, quer operar, e que o Senhor tem falado comigo pessoalmente. Então o Senhor tem me pedido muito isso nesses últimos tempos, porque tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida e através da nossa vida que a gente precisa silenciar para deixar o Espírito Santo agir, falar e operar, porque às vezes as nossas palavras atrapalham o agir de Deus, atrapalham o mover do Espírito. Às vezes, com as nossas próprias palavras, a gente destrói aquilo que o Espírito Santo está construindo em nós e através de nós.
Então as palavras têm um peso muito grande. Não é de se espantar que hoje em dia existem pessoas que estão aí se tratando em terapias, né, se curando de traumas que foram ocasionados na sua vida lá atrás através de uma palavra, de uma frase que foi dita, né? Coisas que ouviu dos seus pais, né? A palavra então dos pais, nós que somos mães, a gente precisa ter muito cuidado com as nossas palavras, principalmente na vida dos nossos filhos. Por quê? Porque a palavra de um pai e de uma mãe tem um peso muito grande na vida de uma criança, né? Nós somos a autoridade espiritual sobre a vida daquela criança. Então a gente precisa cuidar com as nossas palavras, né? Eu estou vivendo um tempo com Deus assim de querer mais de Deus, né? Querer mais. Então uma das coisas que Deus tem falado comigo quando eu entro nessa busca por mais de Deus, por mais profundidade, o que o Espírito tem enfatizado muito para mim é cuidado com as suas palavras. Cuidado com as suas palavras. Não adianta, a Bíblia diz, né? Quem mais for dado, mais será cobrado. Se você quer mais de Deus, se você quer mais profundidade em Deus, se você quer mais autoridade de Deus, o Senhor, Ele vai te cobrar mais. Então tem coisas que às vezes a gente observa assim, acha que não tem nada a ver, comentários, conversas que a gente acha assim, né, que são despretensiosas, mas que o Espírito de Deus vai cobrar de você aquilo ali. Se você quer ter mais autoridade, tem coisas que você não pode falar, conversas que você não pode entrar, mesas que você não poderá sentar. Por quê? Porque você escolheu ir mais fundo com o Senhor. Então você precisa, na verdade, já é uma regra-chave para todo cristão, né? A Bíblia vai dizer que o poder da vida e da morte está na língua. Ele até cita isso aqui, né? Tem um trecho aqui que ele fala assim, ó, cumprir princípios milenares, ou seja, princípios da palavra. Quando ele fala de princípios milenares, ele está falando dos princípios bíblicos. Milenares porque a Bíblia existe há milênios, né? Então ele diz, cumprir princípios milenares é um estilo de vida. Então já é um estilo de todo cristão, né? Tomar cuidado com a sua palavra, com as suas palavras, né? Guarde essa informação, ele diz. Não se faz o bem apenas uma vez. Esse deve ser um compromisso diário. Então já é um dever de todos nós cristãos termos um compromisso diário, né, em cuidar com aquilo que sai da nossa boca. Mas principalmente muito mais com você que quer mais de Deus, que quer ter mais autoridade do Espírito Santo, que você quer mergulhar mais fundo com o Senhor. Você, mulher que sabe que Deus tem um propósito contigo, que você foi chamada para algo especial, para um plano maior, você precisa cuidar ainda mais, redobrar esse cuidado. Por exemplo, como eu já falei aqui em outros vídeos, eu trabalho com meu esposo na obra de Deus, né? A gente dirige uma igreja. Então, assim, nós que estamos à frente de um trabalho, de uma obra, a gente precisa ter um cuidado triplicado com as palavras que saem da nossa boca. Porque por a gente ser uma liderança, a palavra que sai de nós vai ter um peso muito maior do que a palavra que sai de um membro da nossa igreja. Aquilo que a gente profere em relação a alguém vai ter um peso muito maior do que de um membro, né, comum da igreja. Por exemplo, se um membro fala mal de outro, tem um peso. Agora, se o pastor ou a esposa do pastor fala mal daquela pessoa, já tem um outro peso maior. Porque as pessoas vão dizer que, olha, é o pastor, olha, é a esposa do pastor, já tem um outro peso. Então, o nosso cuidado tem que ser maior, né? Tem que ser maior, tem que ser triplicado, né? Porque, como eu disse, né? A palavra do Senhor diz, né? A quem mais for dado, mais será cobrado. Isso aí é inevitável. Então, se você quer mais de Deus, se você quer ir mais fundo com o Senhor, você precisa ter cuidado com as palavras que você diz. Porque as palavras que saem da sua boca são elas que vão te dar a credibilidade ou tirar essa credibilidade de você, né? Quantas pessoas o Senhor tem me ensinado isso, tem me treinado nesse discernimento de fazer uma leitura das pessoas através das palavras e do comportamento daquela pessoa, né? Numa conversa ali despretensiosa, às vezes eu consigo perceber se aquela pessoa tem uma certa maturidade, se ela tem uma tendência a ter a maturidade, não tem, mas tem uma tendência a ter,
ou se ela realmente é imatura, não se pode confiar, uma pessoa que você não pode dar muita coisa para ela porque é muito imatura. Por quê? A pessoa que é imatura, geralmente, ela fala demais e fala coisas desnecessárias em momentos desnecessários, momentos inoportunos. Quando eu observo uma pessoa assim, eu já sei que aquela pessoa não é uma pessoa de confiança. Ela precisa amadurecer um pouco mais, ou precisa ter o seu caráter refinado, né? Porque tem gente que não é nem questão de maturidade, é questão de refinar mesmo o caráter. Pessoa que já está há anos na igreja, mas o seu caráter ainda não foi lapidado, né? Ainda tem aquele caráter lá de quando era do mundo, né? A pessoa ainda não entendeu que é uma serva de Deus, precisa refinar ali o seu caráter no Senhor. Então, a gente observa muito isso o quê? Pelas coisas que as pessoas falam. Quantas vezes, né, eu já até comentei isso aqui em algumas pregações, gente, a gente observa, uma coisa é você ter a visão de quando você é um liderado, de quando você é um membro, outra coisa é você ter a visão de quando você está na liderança. Quando você está na liderança, na frente de um trabalho, você tem uma outra visão, a tua visão é outra, porque você lidar com todas as pessoas, né, você tem uma outra visão do todo, né, vamos dizer assim. Então eu observo quando uma pessoa, ela, não vou dizer mentirosa, né, que é triste você falar isso, não, crente mentiroso, infelizmente, há no nosso meio, não deveria, mas há. E você pega as pessoas, às vezes, nas pequenas mentiras. Mentiras desnecessárias, não que haja alguma mentira necessária, né? Às vezes até você tem que omitir algumas coisas, né, por necessidade, né? Mas mentira é mentira. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, né? E nós somos filhos de Deus, né? Não do diabo. Mas enfim, quantas vezes eu peguei pessoas em pequenas mentiras e eu vi que aquilo eram coisas recorrentes, sabe? Coisas pequenas, assim, sem motivo aparente, né? A pessoa conta uma mentirinha aqui, daqui a pouco, ali na frente, você descobre que aquilo que a pessoa falou não é verdade. Eu nunca fui te confrontar nada, porque simplesmente eu analiso e vejo que aquela pessoa é uma pessoa que eu não posso confiar. Pelas palavras que saíram da boca dela, eu já vi que é uma pessoa que eu não posso ter do meu lado para trabalhar, é uma pessoa que eu não posso confiar ela uma responsabilidade, porque é uma pessoa que falta com a verdade, às vezes, em pouca coisa. Se em pouca coisa a pessoa falta com a verdade, imagine nas grandes, né? Por isso que Jesus falou, seja fiel no pouco e no muito você será colocado. Isso fala de tudo, gente, não só de valores, de dinheiro, não, de tudo. Se a pessoa não consegue ser fiel numa coisa tão pequenininha aqui, e tem gente, irmãs, que tem o vício da mentira, que já tem um vício, sabe, da mentira na sua vida, uma coisa que trouxe lá de trás do mundo, assim, pequenas mentirinhas, coisas que tem, eu falo por mim mesmo, porque eu vim do mundo com esse hábito de contar pequenas mentirinhas. Então foi uma coisa que eu tive que lapidar enquanto cristã, porque enquanto serva de Deus, eu continuei com esse hábito sem perceber. E precisou o Espírito Santo estar ali, ó, me lapidando ali, né, trabalhando no meu vaso para poder tirar essas impurezas, porque o vaso, né, que está na mondoleira, ele não pode ficar com essas impurezas, porque quando ele for no forno, o que vai acontecer com o barro? Se tiver impureza dentro do barro, ele estoura. Então Deus tem que deixar o oleiro trabalhar no vaso. Então eu percebo que tem cristãos na nossa igreja, nas nossas igrejas, que não foram ainda trabalhados dessa forma. Então, assim, pelas palavras que a pessoa solta, você sabe se pode confiar naquela pessoa ou não, né? Pelas coisas que aquela pessoa fala, né? Esses dias meu esposo confrontou uma pessoa na nossa igreja. Eu falei para ele assim, falei, amor, eu ouvi dizer que fulano de tal, ele anda com o carro para cima e para baixo, mas ele não tem carteira de motorista. Aí meu esposo falou, será? Aí ele falou assim, vou perguntar como quem não quer nada. E aí meu esposo perguntou, vem cá, sua carteira se renovou já e tal, né? E aí ele falou assim, pois é, pastor, eu não tenho carteira, né? Não tenho carta de motorista, né? E meu esposo falou, não? Como assim? E aí ele deu uma desculpa. Aí pra se sair ali da situação que ele se encontrou, ele ficou meio constrangedor, ele começou a acusar todos os outros que ele sabia que também não tinha.
Não, mas o fulano de tal também não tem isso, eu não sabia. O outro fulano comprou a carteira dele, foi tantos mil reais. Foi, porque eu emprestei para ele o cartão de crédito. Olha só, como que você vai confiar numa pessoa dessa? Que além de ele, pelas próprias palavras dele, dizer que ele, né, comete um ato desonesto, né? Mas podendo ele admitir que tá errado, né? Pois realmente eu tô errado, eu sei que eu tenho que me consertar. Não, ele começou a acusar os outros que também estavam no mesmo erro que ele, para poder se defender. Então esse é o tipo de pessoa que você já sabe que não pode confiar, né? Porque pelas próprias palavras, né? Olha o poder das palavras. Olha o poder das palavras. As palavras que você libera, elas podem te dar autoridade como te tirar a autoridade. Elas podem te dar uma credibilidade como te tirar a credibilidade, né? Se você é uma pessoa de palavra e quando você empenha a sua palavra, você cumpre ela, você é uma pessoa de credibilidade. Você é uma pessoa que quem está ao seu redor já percebeu que pode confiar em você. Gente, é muito triste quando você depara com uma mulher na igreja que você olha assim, você fala, poxa, fulano é muito legalzinha, né? É muito simpática, mas não posso confiar ela uma responsabilidade. Por quê? Porque ela não tem palavra. Ela fala, perdão, ela fala uma coisa aqui, daqui a pouco ali ela não cumpre com aquilo que ela falou. Perdão, gente. Quantas vezes eu já me deparei com pessoas assim, né? A gente quando tá aí no ministério, na frente do trabalho, né? A gente vê muito isso. Pessoas que a gente não pode confiar. E como que a gente sabe? Pelas palavras que aquela pessoa solta, pelas palavras que aquela pessoa libera. Tá entendendo? Então, o princípio da palavra é algo que a gente não pode deixar de cumprir, deixar passar na nossa vida. Por quê? Porque as palavras, elas tanto podem construir como podem destruir. Às vezes a gente destrói ali toda uma ocasião, um planejamento, por causa, às vezes, de uma palavra infeliz que a gente solta no momento errado, na hora errada, com a pessoa errada, né? Por isso que Tiago agora o apóstolo, né, da Bíblia, vai dizer que se nós não, aquele que não tropeça nas suas palavras, tal homem é perfeito. Olha que coisa, né? Quem não tropeça nas suas palavras é perfeito. Porque quem tropeça de vira e mexe, a gente está tropeçando. Às vezes sem querer. Mas o bom da pessoa que é madura é que quando ela tropeça numa palavra, imediatamente, se ela tem a maturidade de perceber que ela tropeçou, ela volta para consertar aquele erro, né? E o problema das palavras, né? Tem um ditado popular aí, um dito popular, né? Que eu já ouvi muitas vezes, mas não sei nem de onde veio. Mas é algo que é real. Que tem 3 coisas que vão e não voltam. Uma palavra dita, uma flecha lançada, uma palavra dita e uma oportunidade perdida. A palavra dita, se você disse ela de um jeito errado, da maneira errada, para a pessoa errada, você pode até pedir perdão, se desculpar, mas você já falou. Então, assim, a pessoa pode perdoar, mas ela não vai esquecer aquilo ali, a não ser que ela tenha uma amnésia. Mas não vai ser esquecido, você já falou, tá dito. Por mais que você perdoe, que você se desculpe, você já falou, então vai ficar ali no memorial aquela palavra infeliz que foi falada. Quantas vezes eu falei coisas que me arrependi e falei, né? Tava falado, não pude voltar atrás, né? Esses dias mesmo eu liguei, mandei uma mensagem para uma irmã, né? Muito querida minha, porque num ato assim de um pouco nervosismo, né? Porque quando você tá assim numa missão, né, organizando evento, ainda mais voltado para mulheres, as pessoas começam muito às vezes te pressionar, te estressar, né, às vezes com uma mesma coisa, que você fala a mesma coisa toda hora, então aquilo vai te dando um estresse. E numa hora assim eu desabafei o meu estresse, né, com essa irmã, coitada, que é uma irmã que tanto me ajuda, e não é que eu fui grosseira, mas eu fui um pouco assim ríspida, né, e depois eu fiquei com o meu coração pesado, porque uma irmã tão abençoada, né, que me abençoa, que me ajuda tanto, né, um braço forte ali na obra de Deus. E eu mandei uma mensagem para ela pedindo perdão. Ela falou, ai, que isso, irmão, eu nem reparei e tal, mas eu sei que é assim mesmo. Mas ali eu aliviei o meu coração, pedi perdão, mas já tinha falado, né?
E se eu pudesse voltar atrás, não teria falado, porque agora está registrado na história que aquela hora ali, né, a esposa do pastor se estressou e falou uma palavra que não deveria falar. Falou de uma maneira que não deveria falar. Às vezes até a maneira que a gente fala, a gente precisa policiar. Então, fiquei bastante assim chateada, né? Apesar de ter pedido perdão. Então, a gente precisa cuidar muito com o que a gente fala. As palavras têm um peso muito grande. Por isso que ele escreveu aqui, né? Quem conhece o peso das palavras valoriza o silêncio. Então, se você conhece o peso das palavras, passe a valorizar mais o silêncio. Passe a valorizar mais o silêncio, né? Porque uma pessoa que ela é madura, quando ela está numa roda ou num meio assim, onde tem muita gente importante, né? Pessoas inteligentes, pessoas ali que têm um conhecimento maior, têm mais experiência, se ela tem uma maturidade, o que ela faz? Ela fala menos e escuta mais. Eu amo sentar com mulheres experientes, mulheres mais velhas, mulheres que têm uma experiência na obra de Deus, mulheres que têm experiências assim com casamento, sabe? Tem outras esposas de pastores que eu conheço que têm muito mais tempo na obra de Deus do que eu, e eu amo ouvir essas mulheres, eu amo ouvir as experiências que elas contam, que elas passam. Por quê? Porque a gente aprende, né? Agora, a pessoa que não tem sabedoria, ela, em vez de guardar ali, né, as palavras, né, ali, priorizar o seu silêncio para poder aprender, ela começa a falar, sem parar. Quando eu tô numa roda de conversa assim de mulheres, né, mulheres de Deus, facilmente pelas palavras que são ditas ali, você consegue identificar as mulheres que têm uma intimidade com Deus, que têm uma comunhão com Deus, que são amigas mesmo, próximas de Jesus, e aquelas que não são, né? Aquelas que não são, aquelas que ainda são meninas na fé. Como você consegue identificar? Pelas coisas que são ditas, pelas palavras, pela maneira que se fala, sabe? Pela maneira que se trata umas às outras, pelas palavras. Então, essa nossa conversa de hoje é sobre isso, né? O princípio das palavras. Tome muito cuidado com as palavras que saem da sua boca, porque as palavras têm poder, né? A Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua. As suas palavras têm um peso. Então, valorize mais o silêncio, né? Passe mais a ouvir mais e falar menos. No meu casamento, então, eu tive que aprender muito isso, porque eu comecei o casamento assim, com a corda toda, né? Então, assim, querendo consertar o mundo, querendo consertar meu marido, querendo consertar a igreja, querendo consertar tudo, né? Como se eu fosse salvadora da pátria. E o Espírito Santo teve que me dar uma freada, colocar a mão na minha boca e dizer, menos, querida, menos. Eu tive que passar um zip nos meus lábios para poder aprender com Deus, com o Espírito Santo, né? O meu proceder, ainda estou aprendendo, né? Ainda tem muita coisa para aprender, mas uma coisa que eu aprendi é falar menos, falar pouco, né? Porque toda a ideia do meu esposo eu queria rebater, eu queria saber mais do que ele, e agora, mesmo que às vezes eu não concorde, eu me calo, ou eu não falo, ou eu espero o momento oportuno para falar. Não é que você nunca vai poder falar nada, né? Mas a Bíblia fala em Eclesiastes 3 que tem tempo para tudo, né? Tem um tempo de calar e tem um tempo de falar. Às vezes que não é que você não pode falar, mas você tem que saber falar no momento certo, né? Então é isso, minhas queridas. Guarda no teu coração isso, né? Leia a palavra de Deus, né? O que fala sobre esse princípio, né, das palavras. Lê o livro de Provérbios. O livro de Provérbios fala muito sobre isso, né? Sobre as palavras, sobre a língua, né? E a gente precisa crescer, né? Crescer com Jesus, crescer na graça, no conhecimento, para que a gente possa receber mais de Deus, para que a gente possa ter mais autoridade de Deus, para que a gente possa ser ouvida. Porque quando você é uma pessoa que fala demais, geralmente as pessoas não querem te ouvir, porque já sabe que você fala tanto que você fala coisas necessárias e desnecessárias. Mas quando você é uma pessoa que é pontual naquilo que você fala, mas quando você fala, o negócio é certo, né? Bater e valer. Aí as pessoas vão querer te ouvir, porque as pessoas sabem que você fala aquilo que realmente é necessário. Amém? Então, que nós sejamos essas mulheres, né? Que cumprem aí os princípios bíblicos, princípios milenares, né?
da palavra. Vamos guardar nossa boquinha, vamos deixar Deus trabalhar através de nós, né? Eu gosto muito de um salmo, eu não lembro agora o capítulo, né, o número desse salmo, mas ele diz assim, né? Tem uma outra versão, acho que é a NVT, que fala assim: que o meu coração transborde das palavras do Senhor e que a minha língua seja como uma pena na mão do habilidoso escritor. E uma pena porque a pena se usava naquela época no lugar da caneta, né? Mas é como se ele estivesse dizendo que a minha língua seja como uma caneta na mão do habilidoso escritor. Quem é esse escritor? O Espírito de Deus, né? O Espírito Santo. Então que a gente possa fazer essa oração, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio, né? Então que o nosso coração esteja sempre cheio das palavras de Deus e que a nossa língua seja como uma caneta nas mãos do habilidoso escritor, que é o Espírito Santo. Amém, mulheres? Que Deus te abençoe. Fica com essa palavra.